Livro O Destino das Terras Altas, Os Murres de Hanavel. Capítulo 21. Onde ela está? Vociferou Balfour ao trêmulo guarda nos portões de Doncoil. Duncan primeiro emitiu uns grunhidos, revirando os olhos. Você a perdeu de novo? Redarguiu o guarda a seguir, mas logo deu uns passos para trás ao notar a expressão sombria no rosto de Balfour. Não sei onde ela está, murmurou ele, dando meia volta e saindo dali em disparada. Não a vi. Balfour praguejou e passou a mão pelo cabelo. Nunca mais o pobre Duncan ia querer ficar de guarda de qualquer coisa, segundo ele pensou. Mesmo que não estivesse vigiando Maudie especificamente, mais uma vez ele se via como alvo da fúria de seu senhor porque a jovem desaparecera. Dessa vez, Balfour não fazia a menor ideia de por que não a encontrava em lugar nenhum, nem mesmo se deveria sentir raiva ou medo. Parecia que ela o abandonara mais uma vez. Mas por quê? Ele se virou e caminhou de volta para a torre. Foi direto ao quarto de Nigel. Era doloroso, mas Balfour sabia que Maudie ainda se sentia mais à vontade para falar sobre certas coisas com Nigel, e agora com Eric do que com ele. Balfour passará uma noite muito longa e quase o dia inteiro pensando em tudo que ela dissera e finalmente estava pronto para conversar com Maudie. De repente ficou com medo de ter demorado demais, de que ela tivesse decidido que já não queria discutir aqueles assuntos com ele. Ou talvez o plano dela sempre tivesse sido contar a verdade e partir em seguida. No momento em que entrou no quarto de Nigel, Balfour compreendeu que antes de passar mais um único minuto pensando em Maudie, deveria se ocupar de uma questão mais urgente. Nigel estava deitado e conversava em voz baixa com Eric, que estava sentado ao pé da cama, encostado em uma das través altas. O olhar ressabiado que ambos lhe lançaram fez com que ele se sentisse um pouco envergonhado, e esse sentimento se intensificou ainda mais quando, depois da primeira troca de olhares, Eric ficou cabisbaixo e não parou de fitar as mãos. Balfour percebeu que tinha sido egoísta ao ficar imerso no próprio sofrimento e dar tão pouca atenção ao garoto. Eric havia perdido tudo aquilo em que acreditava. Todas as suas certezas tinham sido arrancadas dele. Ele precisava saber, sem sombra de dúvidas, que sua origem não fazia a menor diferença. Balfour tinha consciência de que o abraço frio que dera no garoto logo antes de abandonar Dublin e as duras verdades que Maudie contará estavam longe de ser suficientes. Eric precisava de muito mais indícios de que era aceito ali. Balfour caminhou até o pé da cama e abraçou o garoto. Sentiu-se mal pela rigidez que percebeu nele e rezou para que pudesse desfazê-la com palavras. Parece que ambos fomos amaldiçoados pelos nossos pais, disse Balfour. O seu só traiu outros homens, enquanto o meu pai matou outros homens, ressaltou Eric, mas já começava a relaxar. Rapaz, todo clã ou família tem os seus bastardos. Os Murrais também tiveram seu quinhão, e você sabe disso melhor do que ninguém. Conhece todas as histórias. De vez em quando algo ou alguém corrompem uma pessoa, fazem a escuridão emergir das profundezas da alma até envenenar cada ato e cada pensamento. Uma semente do mal. É como alguns chamam. Acho que pode até ser verdade. A maioria dos homens perversos foi educada assim. Todos nós sabemos quem criou Beaton. O pai dele, afirmou Eric, crispando o rosto. E Beaton o matou por isso. Balfour ficou tão estupefato que deu um passo para trás. Beaton matou o próprio pai? Tenho certeza de que Maudie e eu contamos isso, falou Eric dando de ombros, mas agora não consigo lembrar se foi para você. Talvez eu é que não tenha ouvido. Não escutei muito mais depois que me disseram que você e Maudie eram filhos dele, falou Balfour franzindo o senho, e que Maudie tentará matar o próprio pai. Então tal pai, tal filha? Não. Maudie comprova sua teoria sobre algo ou alguém serem responsáveis por corromper uma pessoa. No caso de Maudie foi a própria mãe. Ela não é como Beaton, afirmou Eric. Eu sei, rapaz, e gostaria muito de dizer isso a ela, se soubesse onde está, falou Balfour. Ele ficou tenso ao ver que Nigel e Eric desviaram o olhar. Onde ela está? Por que você acha que sabemos? Perguntou Nigel, cruzando os braços atrás da cabeça. Balfour foi para o lado dele na cama e encarou com mau humor o irmão irritantemente calmo. Onde ela está? E eu tenho uma pergunta para você. Por que você quer saber? Para conversar com ela, é claro. Ah, é claro. Você levou uma noite inteira e mais um dia para pensar no que ia dizer a ela. Sabe, Balfour, não imaginava que você fosse tão tapado. Nigel, murmurou Eric observando, apreensivo, os dois irmãos mais velhos,
Acho melhor não fazer brincadeiras agora. Quer estragar a minha diversão, garoto? Perguntou Nigel, dando um leve sorriso para o jovem. Desta vez quero. Ela fugiu de Don Coil outra vez, não foi? Perguntou Balfour, sentindo-se repentinamente exausto e derrotado. Sim, respondeu Nigel. Ela partiu hoje de manhã. Foi procurar o clã Kirkcaldy. Mas ela sempre disse que não a queriam. Isso é o que a mãe dela dizia, mas é claro que a maldita não se preocupava muito com a verdade. Maudie decidiu procurar a família para tentar descobrir que verdade seria essa. Então está tudo acabado, sussurrou Balfour. Balfour sentiu uma vontade incontrolável de ficar sozinho, mas sabia que não podia simplesmente sair correndo. Se fizesse isso, acabaria relevando demais aos irmãos sobre o que sentia por Maudie. Balfour suspeitava que eles já imaginassem o triste estado de seu coração, mas não viu motivos para lhes dar uma prova disso. Está tudo acabado? Repetiu Nigel, endireitando-se na cama e esfregando a perna quando o movimento brusco provocou uma pontada de dor. A mulher foi procurar os parentes e você acha que isso significa que acabou? O que mais eu deveria achar? Que ela ficou cansada de esperar que você decidisse se gostava ou não do que ela lhe contou. Ninguém poderia gostar do que ela me contou. Nigel se exasperou. Escolhi mal as palavras. Aceitar, perdoar, entender. Essa soou melhor? Eu precisava de tempo para pensar. Por que isso é tão difícil de entender? Nós só precisamos de uns minutos. Ao levar muito mais tempo do que nós, você acha que passou que tipo de mensagem para ela? Você a ama, mas não sabe muito sobre ela, não é mesmo? E como poderia saber, se ela não me disse nada? E o pouco que contou era mentira. Nem tudo, disse Eric logo partindo em defesa de Maudie. Balfour suspirou e esfregou a nuca. Realmente não queria falar no assunto. Suas emoções eram fortes, além de dolorosas. Queria se esconder no quarto como uma criança de castigo e lamber as feridas. Maudie fez a escolha dela. Caso se importasse mesmo com o que penso ou sinto, uma única noite não seria tempo demais para esperar. Se ela valorizasse meus sentimentos, poderia ao menos ter me contado que estava de partida. E não fez isso. Foi embora sorrateiramente, disse ele, dirigindo-se à porta. Você me perguntou que tipo de mensagem eu passei a ela com meu silêncio. Bem, você é um homem inteligente, Nigel. O que acha que eu deveria pensar sobre o fato de ela ter partido antes que pudéssemos falar sobre tudo? Balfour bateu a porta ao sair, o que fez Eric se sobressaltar. Então isso é tudo? Não, respondeu Nigel. Serão necessários apenas um pouco mais de tempo e um pouco mais de palavras perspicazes para que ele corra atrás dela. Acha que Maudie vai esperar por ele? Acho, afirmou Nigel com um sorriso um pouco triste. Por muito mais tempo do que ela gostaria. Bom, espero que estejamos certos sobre os Kirkcalds. Maudie vai precisar da aceitação e do acolhimento deles para amenizar a dor de esperar Balfour cair em si. Maudie abraçou a sacola com força enquanto olhava à sua volta no salão principal da fortaleza Kirkcaldy. Atravessar os altos portões do antigo lar da mãe fora a coisa mais difícil que fizera na vida. Morria de medo de ser atirada para fora em alguns instantes. Ela sabia, no fundo do coração, que havia grandes chances de a mãe ter mentido sobre a família, assim como mentira sobre tantas outras coisas. Ou Margaret talvez a visse da mesma forma distorcida e incompreensível que enxergava tantas outras coisas. Por fim, havia uma chance de que, ao menos uma vez na vida, ela houvesse sido totalmente honesta, e essa última possibilidade era o que fazia Maudie tremer. Os guardas nos portões a fitaram de forma tão incisiva que a deixaram nervosa. Não hesitaram em atender seu pedido para falar com o senhor do clã. Ela sabia que aquilo era um pouco estranho. Alguém deveria ter ao menos questionado que assunto ela queria tratar com ele. Ela se perguntou se a facilidade com que conseguirá uma audiência com o senhor tinha a ver com o fato de ela ter os mesmos olhos verdes e os mesmos cabelos pretos que de tantas pessoas ali. Quando viu a semelhança entre ela e muitos dos guardas, teve a sensação de voltar para casa. Maudie sufocou o sentimento o mais rápido que pôde. Até falar com o irmão da mãe, não se daria ao luxo de nutrir tais pensamentos. A breve alegria de pertencer a um clã só aumentaria mais sua dor caso estivesse prestes a ser rejeitada como a mãe sempre dissera que seria. Um homem alto entrou no salão, observando-a com atenção enquanto se dirigia à cabeceira da mesa principal. Havia apenas mais um homem com ele, mais baixo e magro, com a mão a postos no punho da espada embainhada.
mas olhos verdes e cabelos pretos, observou ela enquanto obedecia ao gesto silencioso do anfitrião para que se aproximasse. A senhorita é uma Kirkcaldy? Perguntou o homem alto. O senhor é o senhor deste clã? Ela tentava ficar firme e esconder seus medos. Sim, respondeu ele com um sorriso pálido. Meu nome é Colin Kirkcaldy. Sou quem procura. Sim, sou Maudie Kirkcaldy, a filha bastarda de Margaret Kirkcaldy. A única certeza que teve foi de tê-los deixado estupefatos. Ambos a encararam boquiabertos. Colin empalideceu um pouco. Deu uma rápida olhada à sua volta antes de voltar a fixar o olhar nela. Onde está Margaret? Perguntou ele. Morreu no inverno passado. Você tem os traços dela, de uma Kirkcaldy. Tenho os traços porque sou uma Kirkcaldy. E seu pai? Beaton de Dublin, mas o senhor também não terá chance de falar com ele. Beaton morreu alguns dias atrás, pelas mãos de Balfour Murray, senhor de Doncoil. Para surpresa dela, Colin deu uma risada. Você também tem o jeito mordaz dos Kirkcaldys. Sente-se aqui, à minha direita. Thomas, traga-nos um pouco de vinho, ordenou ao homem que o acompanhava. Tem certeza? Perguntou Thomas. Você ficaria sozinho. Acho que posso me defender dessa garotinha, brincou Colin. Assim que Thomas saiu, Colin se voltou para ela. Além do mais, você não está aqui para me matar, está? Não. Porém, se tudo que minha mãe me contou sobre vocês for verdade, talvez eu devesse considerar essa ideia. Colin se recostou na enorme cadeira ornamentada coçando o queixo. E o que minha irmã disse sobre nós? Maudie respirou fundo. Então contou a ele tudo o que Margaret dissera sobre a família. A fúria que tomou conta do belo rosto do tio a deixou um pouco nervosa, mas também foi um sinal claro de que a mãe mentira mais uma vez. O tio não parecia estar com raiva, apenas magoado e ofendido. Quando Thomas voltou com o vinho e viu como Colin estava transtornado, lançou um olhar fulminante para Maudie. Acalme-se, rapaz, pediu Colin. Ele puxou Thomas para a cadeira à sua esquerda e serviu vinho para todos. Repetiu com calma tudo o que Maudie dissera, e Thomas ficou tão furioso quanto ele. Parece que Margaret foi fiel à sua natureza até o dia da morte, murmurou Colin. Se acreditou em tudo aquilo, então por que está aqui? Maudie bebeu uma golada de vinho para se acalmar. Comentar que Margaret se mantivera fiel à sua natureza indicava que Colin tinha poucas ilusões sobre a irmã. No entanto, o que Maudie estava prestes a contar a eles ia muito além de meros erros de julgamento ou tolices cometidas em nome do orgulho. Não conseguia nem imaginar como ele reagiria e chegou a duvidar se ele acreditaria nela. Foi tentador não dizer nada, mas Maudie já experimentara as consequências de esconder a verdade ou contar mentiras. Desta vez iria começar e terminar com a verdade, toda a sórdida verdade. Respirou fundo e contou tudo ao tio. Depois que Maudie terminou, Colin levou um bom tempo para conseguir falar de novo. Não sei dizer o que me deixa mais bravo ou enojado. O fato de ela ter mentido para você ou de ter tentado fazer com que matasse seu pai. Creio que seja a segunda opção, pois o resto foi doloroso, mas o que sua mãe pediu a você poderia ter custado a sua alma, Maudie. Não o matei, disse ela dando de ombros. Você tentou. Sim, tentei, admitiu ela crispando o rosto. Só não tenho certeza se foi por ela. Mas nada disso importa agora. O sujeito está morto, como merecia, e não foi pelas minhas mãos. Vou fazer uma penitência pela intenção que tive. Quem deveria fazer a penitência infelizmente está além de qualquer chance de redenção. Nunca entendi minha irmã, nunca entendi de onde vinha toda aquela vaidade. Ela era bonita e talvez as pessoas tenham dito isso vezes demais a ela. Não sei. Tenho encontrado algum alento dizendo a mim mesma que às vezes as pessoas fazem coisas que ninguém nunca entenderá. Isso ajuda a tranquilizar meu coração. Ele pegou a mão dela. Você precisa saber de uma coisa. Nós nunca teríamos largado vocês ao relento. Se minha irmã prestasse atenção em qualquer coisa além do espelho, teria visto que temos crianças sem pais por aqui, e a maioria das pessoas não culpa ninguém por isso. E certamente ninguém acha que os culpados seriam os pobres bebês, que não tiveram nenhuma escolha sobre as circunstâncias de seu nascimento. Sim, mas esses bebês não eram filhos de Beaton. Quem seu pai é não importa em nada para nós. Ele não a criou. E apesar da mulher tola que o fez, você se tornou uma mulher sensata. Maudie riu. Sensata? Acabei de passar meses tentando enfiar uma faca no meu pai. Ah bem, todo mundo tem momentos de insensatez. Eu tive mais do que alguns momentos.
murmurou ela balançando a cabeça e pensando em Balfour. Bom, agora que você finalmente está entre os seus, pode me contar tudo. Tem certeza? O senhor não tem nada além da minha palavra para confirmar que sou mesmo filha de Margaret. Infelizmente tudo que você contou condiz muito com minha irmã. A história de como veio ao mundo também bate com o que sabemos. E há a prova final, meus olhos não me enganam. Você é filha de Margaret. Não é, Thomas? Thomas assentiu. Não há dúvidas. Então seja bem-vinda ao lar. Maudie suspirou, o olhar perdido além das altas muralhas da fortaleza do tio. Fora aceita pela nova família com alegria genuína. Apesar de seu passado, apesar de tudo que fizera ou tentará fazer, os Kirkcalds estavam mesmo felizes de tê-la ali. Já fazia 2 semanas que vivia cercada de conforto e gentileza. Ela deveria estar mais feliz do que já estivera na vida, mas não. Entristecia-se assim que deixava o acolhimento da família e ficava sozinha com os próprios pensamentos, e toda a dor que tentava ignorar transbordava. Mesmo assim, Maudie vivia buscando situações em que pudesse ficar sozinha, o que não fazia sentido. Está com saudade de quem, mocinha? Perguntou o tio, recostando-se na parede ao lado dela. Quem disse que estou com saudade de alguém, tio? Tenho 35 anos. Já vi muita gente sofrendo de saudade. Eu mesmo sofro disso pela minha querida esposa, que Deus a tenha. Você está com saudade de alguém. Sabe, se eu fosse chegado a apostas, diria que você anseia pelo senhor de Doncoil. Maudie tentou não deixar sua surpresa transparecer. Começou a relembrar tudo o que havia contado ao tio para ver onde poderia ter se entregado, mas seria impossível. Ela passara quase 2 semanas falando. Talvez houvesse se entregado simplesmente pelo jeito como falava o nome de Balfour. Também era plausível que o tio tivesse dito aquilo apenas para avaliar sua reação. Ela suspirou mais uma vez. Não importava que ele soubesse. Na verdade, precisava mesmo de alguém para conversar. Apesar de ter passado a maior parte da vida sozinha, resolvendo os próprios problemas e lambendo as próprias feridas, parecia que ela era incapaz de lidar com o infortúnio atual. Talvez, admitiu ela por fim. Mas não importa. Tem certeza? Perguntou ele, de forma amável. Ele não está aqui, está? Não, mas isso não quer dizer nada. Como ficou a relação de vocês quando se separaram? Nada boa. Ele acariciou o ombro dela, reconfortando-a. Por que não me contou a história toda? Às vezes, dizer as coisas em voz alta pode trazer clareza. Como se trata do seu coração e não do meu, posso até conseguir enxergar algo que você não consegue. Era um argumento válido e foi o suficiente para que Maudie contasse tudo. Se havia a menor chance de que o tio pudesse ajudá-la, ela estava disposta a correr o risco de ser julgada por ele pela forma como se comportara. No entanto, ao terminar seu relato, a dura expressão de fúria no rosto de Colin fez com que ela se perguntasse se tinha acabado de destruir a alegre acolhida que tivera nas últimas 2 semanas. Acho que acabei seguindo os passos de minha mãe, murmurou ela. Sinto muito por ter decepcionado o senhor. Não é por isso que estou com raiva. Só estou me perguntando em quanto tempo consigo chegar a Doncoil e matar o seu senhor, falou ele. Maudie empalideceu. Não, gritou ela. Por favor, não faça isso. Por que não? Ele a desonrou ou não desonrou? Prefiro não pensar nisso como desonra, disse ela, estremecendo um pouco ao dizer a palavra, pois sabia que era assim que todos viriam. Só fiquei pensando que eu podia ser. O quê? Um homem? Achou que podia buscar prazer onde bem entendesse e simplesmente ir embora? Perguntou ele, dando um sorriso torto e respirando com calma para controlar a raiva que estava sentindo de Balfour. Ainda que você tenha mais fibra do que muitos dos homens que conheço, infelizmente isso não a torna um deles. Por mais que isso seja injusto, uma moça não pode sair por aí se deitando com qualquer um que faça seu sangue ferver. Não se ela quiser preservar seu nome. E se não tiver a alma de meretriz, não conseguirá fazer isso sem pagar um preço, sem se machucar. E foi o que fez, não foi? Bom, sim, talvez, falou ela, repreendendo com um olhar quando ele riu. Ah, tudo bem, eu me machuquei, e muito. Sim, fui tola o suficiente para achar que podia aproveitar a paixão e partir, admitiu ela, corando um pouco. Foi uma paixão muito forte, sabe? Então pensei, por que não? A sensação era muito boa e fui fraca o bastante para querer me sentir bem, mesmo que fosse só por um tempinho. Colin deu um abraço nela. Ninguém mais do que você merece se sentir bem. Só lamento que não tenha pensado um pouco melhor nas consequências.
Eu até pensei nas consequências, mas naquele momento ainda planejava matar Beaton. Suspeitava que não sobreviveria depois de cumprir meu juramento, então de que importavam as consequências? Não é culpa de Balfour que eu tenha sentido mais do que paixão, acrescentou ela em voz baixa. Não, mas se você teve um gostinho disso, foi por culpa dele. Você não teria feito nada sozinha. Ele viu os sinais disso em você, sabia o que você sentia e se aproveitou. Não, não foi bem assim, rebateu ela e contou sobre o medo que Balfour tinha de agir de modo inconsequente como pai. Ele hesitou tanto quanto eu. Eu só tinha esperanças de que nosso encontro levasse a algo mais, mas foi tudo tolice minha. Balfour é um homem que valoriza a verdade, e eu não fui nada honesta enquanto estive em Doncoil. Parece que você acredita que ele não virá procurá-la. Sim. Ainda assim, só queria que o senhor me dissesse o que fazer para conseguir deixar de esperar por ele. Colin sorriu balançando a cabeça. Isso é algo que precisa fazer sozinha. É uma cura difícil de ser encontrada e está escondida dentro de você. Não há bálsamo para corações partidos. Dizem que o tempo cura. Sim, mas sempre me pergunto se quem diz isso já teve o coração partido. Maldi sorriu. O senhor não está ajudando. Só consigo pensar em duas coisas que posso fazer por você. Uma é matar o maldito e a outra é ir buscá-lo e arrastá-lo até aqui para que ele se case com você. Eu sofreria mais se ele fosse morto, ainda mais se fosse assassinado por alguém da minha família. E não quero um homem que tenha sido arrastado à força para o altar. Quero que ele vá por vontade própria. Colin passou o braço pelos ombros dela e começou a conduzi-la para as escadas que desciam da muralha. Eu poderia ter uma conversa com ele. Acho que isso seria quase o mesmo de arrastá-lo até aqui com a espada apontada para ele. Sinto muito. Não é culpa sua. Nem é culpa de Balfour. O destino decidiu que eu deveria dar meu coração a um homem que não tolera mentirosos, justo no momento em que eu me afogava em mentiras. Não, preciso aceitar que perdi essa. Que mesmo que a paixão tenha se transformado em amor para mim, continuou sendo apenas paixão para ele. Então ele é um tolo. Talvez eu concorde com isso em breve, então ficará mais fácil curar o desejo que sinto por ele. Mas é difícil saber que você pode amar tanto alguém que não sente, e talvez nunca sinta, o mesmo. E é ainda mais difícil saber que tudo pode ser culpa sua. Seus pecados não foram tão graves. Se o sujeito a ama de verdade, ele perdoará as pequenas mentiras que contou. Se não perdoar, então é melhor ficar sozinha. E embora só a conheça há 2 semanas, posso dizer, sem hesitação, que ele é quem vai sair perdendo. Ela ficou nas pontas dos pés e deu um beijo no rosto do tio. Obrigada. Não vou definhar esperando que ele venha me buscar. Não se preocupe com isso. Posso não ter tido uma boa mãe, mas se tem uma coisa que ela me ensinou foi a sobreviver. Isso é algo que sei fazer muito bem, e nem mesmo Balfour Murray, aquele belo e corajoso cavaleiro, irá me derrotar. Posso demorar um pouco, mas vou tirar aquele homem da minha cabeça e do meu coração. Se continuar perdendo tempo desse jeito, ela vai superar o desejo por você, aconselhou Nigel, sentado na cama de Balfour e observando o mais velho, que andava de um lado para outro no quarto. E por que você acha que ela ainda me quer? Perguntou Balfour parando para encarar o irmão. Balfour passará as 3 semanas anteriores fazendo um esforço tremendo para tirar Maldi da cabeça e do coração, mas fracassara. O pior era que todos pareciam saber disso. Eric e Nigel nunca perdiam uma oportunidade de tentar convencê-lo a ir atrás de Maldi. Não tinham nenhuma solidariedade pelos seus temores, pelo medo de ir atrás dela e ser rechaçado. Até James havia murmurado uma indireta ou outra. Balfour começava a se perguntar se eles estariam certos e ele errado. E por que você acha que ela não o quer mais? Rebateu Nigel. Talvez porque ela não está aqui? Nigel praguejou em voz baixa. Maldi não iria ficar mofando aqui à espera de que você decidisse o que sentia, ou deixava de sentir a respeito de tudo o que ela contou. Você passou muito tempo calado, e isso deu a ela a certeza de que, quando você dissesse algo, seriam palavras duras. Quantas vezes teremos que repetir isso para que entenda? Você fala como se ela fosse uma garotinha medrosa que correria diante de uma palavra dura. Maldi não é nada medrosa. Não estamos falando de qualquer palavra dura, mas das suas. Isso deveria significar algo para você. Estou começando a me perguntar do que você está fugindo. Balfour suspirou e se sentou na beira da cama. Pergunta difícil, mas acho que deve tentar respondê-la mesmo assim. Talvez já até devesse ter feito isso.
Não quero cavalgar até lá, abrir meu coração e depois descobrir que ela me deixou por estar farta de mim. Cometi muitos erros, desde acusá-la de crimes que não havia cometido até matar o pai dela. Ela mesma pretendia matar o homem. Nigel quase gritou, exasperado pela vontade de sacudir Balfour e fazê-lo voltar à razão. Sim, porque a mãe a fez jurar. Bom, eu tirei dela qualquer chance de cumprir o juramento. O que foi bom. Eu concordo, assentiu Balfour. Mas será que ela também pensa assim? Creio que sim, mas você vai ter que perguntar a ela. Você não vai deixar esse assunto morrer, vai? Não. Achei que você preferisse que Maudie e eu não nos casássemos, comentou Balfour em voz baixa, olhando atentamente para Nigel. Bom, não é que eu vá dançar de alegria no casamento, mas quero que vocês sejam felizes. E sei que isso só acontecerá se vocês estiverem juntos, por mais que eu desejasse que os fatos se desenrolassem de outra maneira. Soube disso desde o começo. Vocês foram feitos um para o outro. O destino escolheu bem quando trouxe Maudie para você. Acha que ela ainda está com os Kirkcalds? Perguntou Balfour. Nigel fez cara de culpado. Teve notícias dela, não teve? Concluiu ele franzindo a testa. Bom, Eric e eu tivemos notícias. Quisemos saber se estava tudo bem com os Kirkcalds por 2 motivos. Se a visita ao clã não tivesse dado certo, esperávamos que ela nos dissesse aonde iria depois, pois precisávamos saber onde ela estaria para mandarmos você na direção certa quando finalmente o convencêssemos. E no fim das contas parece que a mãe dela também não disse a verdade sobre a família. Eles a acolheram de bom grado e com alegria. Aquela mãe negou a ela uma infância muito mais agradável do que a que ela teve. Não havia a menor necessidade de viver lutando para botar comida na mesa e assistindo a mãe se tornar a prostituta de Dundee. Maudie teria crescido cercada de gente que lhe daria os cuidados que a mãe era incapaz de dar. Balfour praguejou coçando a nuca. Ela já teve mais do que o seu quinhão de sofrimento, e eu não fiz muito para aliviar isso, não é? E agora, pelo que está me dizendo, se eu for até ela, também terei que encarar a família toda. Nem ouse usar isso como motivo para ficar aqui sofrendo. Balfour riu, surpreendendo a si próprio. Sentiu que, de alguma maneira, tomara a decisão de se arriscar a ir atrás de Maudie e o libertara da dor que sentia desde que ela partirá. Ainda havia uma chance de ter perdido Maudie, como temia, mas a ideia de tentar reconquistá-la lhe devolveu um pouco de esperança. Duvidava que pudesse sofrer mais do que já vinha sofrendo. Caso fosse atrás dela, ao menos teria por que parar de se atormentar com perguntas sobre o que poderia ter acontecido. Para o bem ou para o mal, finalmente teria algumas respostas para todas as suas dúvidas. Amanhã de manhã partirei para a Fortaleza Kirkcaldy, anunciou Balfour, ignorando o suspiro teatral de alívio que Nigel soltou. Quer que eu vá com você ou levará James? Irei sozinho. Sozinho? Sim. Se Maudie conseguiu, eu também consigo. E se ela cuspir na minha cara e me mandar para o inferno, prefiro sofrer essa humilhação sozinho. Capítulo 22. Balfour praguejou mentalmente e tomou um grande gole da cidra com especiarias que haviam lhe servido com relutante hospitalidade. Fizera uma jornada longa e cansativa para chegar à Fortaleza Kirkcaldy e só o que desejava era encontrar Maudie e levá-la de volta para Doncoil. Em vez disso, estava sentado em um salão muito limpo, com paredes cobertas de tapeçarias, e cercado pelo que pareciam ser dezenas de parentes de Maudie. Como se já não fosse constrangedor o bastante, todos o olhavam como se ele fosse uma grande ameaça a ela, e muitos dos olhares de reprovação vinham dos mesmos olhos verdes marcantes que a própria Maudie possuía. O mais imponente dos Kirkcalds era o senhor do clã e tio de Maudie, Colin, um homem enorme com vivos olhos verdes e o mesmo cabelo grosso, escuro e rebelde da sobrinha. Ele parecia não querer nada além de golpear seu coração com a espada, e Balfour se perguntou quanto Maudie teria contado a ele. Obrigado pela bebida, disse Balfour, botando o cálice vazio na mesa de carvalho polida. Lavou da minha garganta a poeira da viagem. Agora, se puderem fazer a gentileza de me dizer onde Maudie está, gostaria de falar com ela. Sobre o quê? Indagou Sir Colin Kirkcaldy, esfregando o peito largo enquanto encarava Balfour de maneira severa. Manteve a jovem em Doncoil por meses. Acho que teve tempo suficiente para lhe dizer tudo o que queria. Na verdade, tempo até para dizer certas coisas que nunca deveria ter dito. Talvez eu não soubesse exatamente o que desejava dizer enquanto ela estava lá, senhor. E talvez, agora que voltou para a família, ela não queira mais ouvir.
O senhor está certo. Mas que mal faria me deixar explicar meu lado? Acho que a pequena Maldi tem fibra o bastante para me dizer sim, ou não, ou mandar que eu suma de sua vista. A moça tem mais fibra do que alguns homens que conheço, concordou Colin, franzindo o senho para Balfour e tamborilando os dedos longos na mesa. Ela teve uma vida dura, e acho que nunca nos contará tudo o que precisou enfrentar. Foi abandonada pelo pai, por mais que isso tenha sido um mal que veio para bem, e muito maltratada pela mãe. Minha irmã tinha mais orgulho do que sabedoria. Deveria ter voltado para casa com o bebê, não se escondido de nós até acharmos que ela estava morta. Um crime mais grave ainda, a meu ver, foi ter feito Maldi acreditar desde criança que nós desejamos tal separação. Não. O pior crime daquela mulher foi ter criado Maldi para ser sua arma de vingança, retorquiu Balfour. Ele deu um sorriso frio quando Colin e outros Kirkcalds olharam surpresos para ele. O senhor também sabe disso? Perguntou Colin, enchendo o cálice de Balfour enquanto o observava com atenção. Gostaria de poder me gabar por minha mente ser aguçada o bastante para ter descoberto tudo sozinho, mas não foi assim. Estava concentrado demais em Beaton, em dar fim a seus constantes crimes contra meu clã e em resgatar meu irmão Eric, o irmão de Maldi. Sim, e meu irmão também. Não se podem desconsiderar 13 anos cuidando de um garoto, chamando-o de irmão e acreditando nisso só porque o sangue dele é de outro clã. Colin coçou a barba grisalha por fazer. Não foi o que o senhor disse quando lhe contaram a verdade. Ouvi dizer que não falou muito sobre nada. Balfour se recostou na cadeira e sentiu sua confiança voltar lentamente. Colin Kirkcaldy estava disposto a lhe dar uma chance a ouvi-lo. Por um instante, ele se perguntou qual era o interesse de Colin em sua relação com Eric. Depois desconsiderou o pensamento. De alguma forma, o futuro e o bem-estar de Eric poderiam interessar aos Kirkcalds, já que o garoto tinha um laço de sangue com Maldi. A forma como o rapaz passará a ser tratado depois que descobriram que era filho de Beaton também podia dizer algo a Colin. E embora tivesse o direito de declarar que tais assuntos eram particulares, Balfour não tinha nada a esconder e não queria que os Kirkcalds suspeitassem do contrário. Quando encontrei Eric e Maldi, estava inebriado pelo doce sabor da vitória. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, eles me contaram que a mulher que eu amava era filha do homem que eu havia acabado de matar e que o rapaz que chamo de irmão há 13 anos também era filho dele. Talvez eu não seja tão sagaz como alguns, mas tais notícias foram o bastante para me tirar tanto a fala quanto o raciocínio. Ainda mais porque a razão do longo e sangrento conflito entre meu clã e os Beatons era o fato de todos acreditarem que meu pai havia se deitado com a esposa de Beaton e a engravidado, e Maldi estava me dizendo que aquilo não era verdade. Bom, nem tudo, pelo menos. Então ela me deixou ainda mais estupefato ao revelar que o motivo de ter ido a Dublin era assassinar o próprio pai e acrescentou que havia planejado usar a mim e a minha família para obter aquela vingança. Eu precisava de tempo para processar o que ouvirá, e ela não me deu nenhum. Maldi fugiu de Doncoil antes mesmo de acabarmos de limpar o sangue Beaton de nossas armas. Isso foi há quase um mês, meu amigo. Não é uma cavalgada tão longa de Doncoil até aqui. Meus cavalos são lentos, falou Balfour. Ele pensou nos piores palavrões enquanto Colin apenas sorriu torto, e muitos dos outros Kirkcalds que enchiam o salão riram discretamente. Ela não me deu nenhuma explicação ao partir. Simplesmente foi embora. Sem adeus, sem motivo, sem nem mesmo dizer, obrigada por me ajudar a obter a vingança que eu tanto buscava. Tive que tirar minhas próprias conclusões sobre o que ela fizera e sua partida. Apressada e nenhuma delas sugeria que Maldi desejasse que eu viesse atrás dela. Se não por outro motivo eu havia acabado de matar o pai dela. Ela não se importava nada com o maldito. Foi o que ela disse e o que todos ficaram me lembrando. Mas mesmo que isso fosse verdade, havia ainda o fato de que eu tinha roubado sua oportunidade de se vingar, algo que ela passou tanto tempo desejando. Ela fez um juramento à mãe em seu leito de morte, um juramento de sangue, e tirei dela qualquer chance de cumprir a promessa. Se isso a tivesse incomodado, o senhor saberia. Ela não teria partido em silêncio. Não, apesar de conhecê-la há menos de um mês, posso dizer com confiança que ela teria deixado claro se estivesse com raiva, afirmou Colin cruzando os braços. Sabe o que eu acho? Acho que o senhor ficou choramingando. Tinha mesmo a expectativa de que nossa Maldi esperasse placidamente enquanto o senhor decidia o que sentia ou deixava de sentir sobre as coisas que ela contou.
ou o que sentia, ou deixava de sentir por ela. Eu achava que ela deveria ter me dado um dia ou dois para digerir tudo o que tinha descoberto. Estava com a cabeça cheia. Minha amada era filha do meu inimigo. Meu irmão não era meu irmão. Um longo e custoso conflito havia sido baseado em uma mentira. Um garoto quase fora cruelmente assassinado quando bebê e talvez ainda pudesse perder seus direitos de nascimento por causa daquela mentira. E a mulher em quem eu confiava admitira que havia mentido para mim desde o começo. Mas o Senhor não confiou nela durante todo o tempo em que esteve lá. O Senhor, por outro lado, parece já ter conquistado a confiança dela, murmurou Balfour, um pouco surpreso por Maudie ter contado tanto ao tio. Mas é verdade, eu não confiei e no final das contas ficou claro que agi certo. Maudie tinha muitos segredos e havia mentido para mim. Mas minha desconfiança me levou ao erro. Agora, apesar de entender sua preocupação com sua sobrinha, ficar aqui discutindo isso só impede que eu a veja. Já lhe disse tudo o que pretendia. O que resta a ser dito é entre mim e Maudie. Ela está no lago, na margem leste. Balfour tentou não ficar boquiaberto diante do homem enquanto se levantava devagar. É só isso? Não tem mais perguntas? Não vai querer saber quais são as minhas intenções? Colin apenas sorriu. Imagino que sejam as mais honrosas, ou o senhor não teria vindo atrás dela. Certamente não teria ficado sentado aqui tentando manter a calma enquanto respondia às minhas perguntas, algumas das quais bastante impertinentes. E caso sua intenção seja apenas desgraçar ainda mais a jovem, não deixará minhas terras com vida. Agora, veja se consegue trazer aquela tola de volta a tempo do jantar. Ela não tem comido bem. Balfour quase riu ao encarar o homem. Maudie pode não ter sido criada junto com o clã dela, mas começo a entender quando dizem que o sangue não mente, declarou ele. Ainda dava para ouvir a risada de Colin enquanto Balfour saía do salão principal. Ao montar no cavalo, precisou de toda a sua força de vontade para não sair a pleno galope da fortaleza Kirkcaldy em direção ao lago. A ideia de que Colin poderia perceber sua pressa e dar mais uma boa gargalhada às suas custas lhe deu forças para agir como se não estivesse sentindo uma verdadeira urgência. Balfour também suspeitava que chegar a galope ao lago poderia alertar Maudie, dando-lhe chance de se esconder ou fugir. A última coisa que desejava era gastar mais de seu precioso tempo procurando por ela. Estava mais do que na hora de ela parar de adivinhar o que ele pensava ou sentia e ficar quieta para ouvir o que ele tinha a dizer. Maudie deu um suspiro, pôs a isca no anzol e o jogou na água. Desde que chegara às terras da família, havia passado muitos dias deitada na grama macia das margens do lago, fingindo pescar. Chegará até a pegar um peixe ou outro, mas fora por acidente. Só fingia pescar para ficar sozinha. Seu tio Colin era um homem muito inteligente e ela suspeitava que já houvesse percebido seu subterfúgio, mas não dissera nada. Às vezes ela via de relance um de seus muitos parentes e entendia que estava sendo vigiada, mas não se importava. Os guardas que o tio mandava nunca perturbavam sua solidão, então ela achava que não havia do que reclamar. Em geral, não tinha palavras para explicar como estava feliz por ter encontrado a família e ter sido acolhida de forma tão calorosa. No entanto, um pequeno pedaço dela achava muito difícil se adaptar a uma família tão grande, mesmo depois de um mês de convívio. Estava acostumada a ficar sozinha, a não ter ninguém além da mãe para conversar. Na maioria das vezes, inclusive, a mãe ficava taciturna e em silêncio ou enraivecida e com a língua afiada. O mau humor se tornará tão frequente no último ano de vida de Margaret que Maudie raramente falava com ela. Agora, por outro lado, estava cercada de pessoas amigáveis e animadas que adoravam conversar. Havia momentos em que precisava fugir para o silêncio do lago, tirar alguns instantes para ficar sozinha com seus pensamentos. Embora talvez eu não devesse buscá-los já que não são nada bonitos, resmungou ela para o próprio reflexo na água clara e parada. Deveria estar fugindo dessas pragas. Balfour permanecia proeminente em seus pensamentos, e isso a enfurecia. Fazia um mês desde a última vez que o vira e ainda mais tempo desde que fora beijada ou abraçada por ele. Não era para ele atormentar tanto seus pensamentos, não com tanta intensidade ou frequência. Ela o amava, mas aquele amor não era correspondido, nem mesmo reconhecido pelos dois, e não era fortalecido por uma palavra, um toque ou mesmo a presença do outro havia semanas. Maudie não entendia por que seu coração teimoso relutava em esquecê-lo.
Doía muito, e ela podia quase odiá-lo por aquilo, mas sabia, no fundo, que não era culpa de Balfour, não completamente. Ele nunca prometera nada, nunca falara em nada além do desejo que compartilhavam. Ela havia tentado se convencer inúmeras vezes a deixar de ser insensata, mas seu coração se recusava a dar ouvidos à razão. Contrariando todo o bom senso de Maudie, seu coração tinha decidido que queria Balfour Murray e se recusava a abrir mão dele. Um farfalhar na grama a tirou de seus pensamentos sombrios. Ela olhou para trás e ficou boquiaberta ao ver o homem que estava lá. Enquanto se levantava toda atabalhoada, ela se perguntou se sua cabeça ou seu coração estariam lhe pregando peças. Chegou a pensar em fugir. Correndo, mas disse a si mesma, com firmeza, para deixar de ser covarde. Endireitou os ombros e tentou acalmar as palpitações de seu coração. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, maldizendo o tremor em sua voz, pois não queria que Balfour soubesse como suas emoções estavam conflitantes. "Vim por você", respondeu ele. Chegou mais perto dela, encurralando-a contra o lago. "Você partiu sem se despedir, minha doce Maudie." Ele a observava atentamente, mas, exceto pelos belos olhos que ficaram mais sérios, ela não conseguia interpretar a expressão dele. Para seu espanto, não conseguia sentir nenhuma emoção nele. Era como se ele tivesse se fechado completamente para ela. Maudie se perguntou quando e como ele teria adquirido aquela habilidade. Era um momento muito inconveniente para ele aprender a se proteger. Ela estremeceu, um pouco assustada por ter perdido a capacidade de interpretá-lo. "Ninguém gosta do portador de más notícias", murmurou ela. "Como Eric está?" "O garoto passa bem. Todas as feridas dele cicatrizaram." "O que achou que eu faria com ele?" "Nada ruim, na verdade", disse ela, passando os dedos pelo cabelo e crispando o rosto. Só estava preocupada. Ele sofreu uma grande provação. Tudo o que pensava ser verdade se revelou mentira. Descobriu que o homem que fora ensinado a odiar, que havia tentado assassiná-lo cruelmente ainda bebê, era, na verdade, seu pai. E embora ele tenha dito que estava tudo bem, fiquei me perguntando o que você e os outros estariam achando disso tudo. "Eric é meu irmão", afirmou ele, dando de ombros. "Não posso mudar o que senti e em que acreditei por tantos anos só porque descobri que não temos laços de sangue. Até Eric me contar como a verdade vier à tona. Cheguei a me perguntar por um breve momento como você poderia ser tão cruel a ponto de lhe contar algo que ele não precisava saber, algo que só poderia magoá-lo. Afinal de contas, a marca de vocês não fica em uma área muito visível. Precisa ser descoberta. Depois só me restou tentar entender por que você mentiu para mim e por que não teve a coragem de me encarar. Achei que você não quereria me ver, já que eu o enganei." Balfour pegou a mão dela, puxando-a para seus braços. "Nem lhe ocorreu que eu poderia querer saber o porquê de tudo aquilo? Mas eu contei o porquê logo depois da batalha." Ela tentou se manter firme e resistir ao encanto de estar de volta nos braços dele, mas já fazia tanto tempo. Devagar, ela se recostou nele e envolveu sua cintura estreita com os braços. "Contei tudo a você", repetiu ela. "Ah, sim, e começou pela pior notícia, a mais chocante. Você contou que era filha de Beaton, que sua própria mãe a fizera jurar ir a Dublin e matar o pai e que Eric não era meu irmão de verdade. Como pôde ficar surpresa por eu não ter ouvido com muita atenção nada do que disse depois disso?" Maudie olhou para Balfour e tentou se lembrar do dia da batalha. Era difícil, pois o que mais queria era saborear a beleza dele, beijar aqueles lábios firmes e rolar nua e apaixonada com ele na grama macia. Maudie afastou aqueles pensamentos, certa de que eles ainda voltariam com força total, e se concentrou em reviver o momento em que contará a ele toda a sórdida verdade. Havia pensado que os olhos arregalados e a expressão imóvel eram de choque e raiva. Agora percebia, enfim, que ele ficará atordoado. As verdades que ela contará o atingiram como socos na cabeça, atrapalhando seu raciocínio até que não conseguisse ouvir mais nada. Ela não havia sentido nada que viesse de dentro dele, não conseguirá captar nenhuma emoção nele. No fim, presumira o que ele estaria sentindo e nunca mais voltará a pensar no assunto. Ela havia passado todo aquele tempo tão preocupada com as próprias emoções turbulentas, desesperada para mantê-las sob rígido controle, que falhara em tentar compreender o que Balfour estava sofrendo. Bom, não importa se você aceitou ou não a verdade, pois uma coisa não mudou. Não era bem assim que ela pensava. Porque importava sim. Ela só não tinha certeza se queria saber o que ele achava, pois a verdade poderia aumentar a dor que ela já sentia.
Ainda sou filha de Beaton, descendente de seu maior e mais antigo inimigo, concluiu ela. Meus maiores e mais antigos inimigos são os ingleses. Balfour quase riu do jeito meio abobalhado como ela o encarou. Muitos homens a julgariam pela sua linhagem, mas ele não se importava. Sabia que, em certa medida, isso se devia ao fato de tê-la conhecido antes de descobrir quem a tinha gerado. Tivera tempo de conhecê-la e ver que ela não carregava nada da mácula de Beaton. No entanto, talvez não fosse tão fácil convencê-la disso. Mesmo depois de passar um mês com a família Kirkcaldy, Maudie continuava muito preocupada por carregar o sangue de Beaton nas veias. Havia também o fato de que ele não estava muito inclinado a conversar. Fazia tempo desde a última vez que ele a tivera nos braços que a beijara, e tempo demais desde que seus corpos se uniram. Ele deu um beijo suave no topo da cabeça dela, respirando fundo para sentir o perfume de seus cabelos enquanto alisava suas costas esguias. Ela estremeceu, e ele sentiu seu desejo despertar em resposta àquele sinal de que talvez ela ainda sentisse a mesma ânsia que ele. Balfour sabia que tinham muito a discutir, mas ao virar o rosto dela para o seu, decidiu que a conversa poderia esperar. Por alguns instantes, Maudie considerou recusar o beijo. Havia muito que precisavam dizer. Ela nem mesmo sabia por que Balfour fora atrás dela. O motivo não podia ser apenas dizer que entendia por que ela agira daquele jeito. Então os lábios dele roçaram nos dela, e ela decidiu que nada daquilo importava. Se ele estivesse lá apenas para provar mais uma vez o gosto do desejo que havia entre eles, ela ficaria magoada, mas duvidava que fosse possível sofrer mais do que já estava sofrendo desde que deixara Doncoil. Pelo menos teria um último momento de doce paixão para juntar as lembranças dele. Retribuiu o beijo com fervor, sorvendo o gosto dele com avidez. Nós precisamos conversar, disse ela, fazendo uma última tentativa débil de se ater à razão enquanto virava a cabeça para que ele pudesse beijar seu pescoço com maior facilidade. Nós vamos conversar, respondeu ele, desamarrando o vestido dela e se deitando na grama macia. Mas não agora? Murmurou Maudie com indisfarçável prazer, enquanto ele acariciava seu corpo com as mãos grandes e continuava a afrouxar sua roupa. Estava ávida pelo toque dele e não tinha forças para disfarçar isso. Acho que estou distraído demais para conversar, respondeu ele. Ele desceu o vestido dela até a cintura fina e mordiscou os bicos entumecidos dos seios, tão visíveis sob a fina camisa de baixo. Seu gemido suave o fez estremecer. Uma breve distração vai desanuviar minha cabeça. Breve? Só isso? Provocou ela. Maudie agarrou as nádegas firmes de Balfour e o puxou para si. Sentir a rigidez dele foi quase o bastante para satisfazer seu desejo tão forte e imprudente. Temo estar ávido demais por você para me demorar muito nesse banquete tão esperado. Não se preocupe. É uma sensação que conheço muito bem. Não ouvirá mais nenhum protesto, embora eu possa me sentir compelida a insistir que se apresse. Não, acho que não. Não desta vez, meu amor. Enquanto Balfour tirava as roupas dela às pressas, Maudie tinha a mesma urgência de tirar as dele. Ambos gritaram de prazer ao sentir a pele um do outro depois de tanto tempo. Maudie se esbaldava com a sensação do corpo forte dele, da pele quente sob suas mãos e do toque da boca dele, enquanto Balfour cobria os lábios dela de beijos fervorosos. Ela tentava retribuir cada carícia, mas o amor logo ficou selvagem, e a necessidade desesperada de um pelo outro roubou de ambos a capacidade de permanecer por muito tempo no estágio inebriante que antecede o clímax. Quando finalmente uniram seus corpos, Maudie se agarrou a ele com toda a força. Ela tentava puxá-lo ainda mais fundo para dentro de si, reagindo com ferocidade a cada investida firme. Assim que seu corpo se convulsionou com a força do gozo, ela sentiu em Balfour o mesmo tremor, e o grito dele se misturou ao dela. Ele fechou os olhos e o apertou contra si, lutando para se agarrar ao prazer que haviam compartilhado, aquele deleite ofuscante capaz de afastar qualquer medo ou incerteza. Quando começou a recobrar os sentidos, Maudie percebeu a friagem do ar do fim da tarde. Também tomou uma pungente consciência de sua nudez. Sentou-se com pressa, cobrindo-se com a camisa de baixo. Pela primeira vez desde que se tornaram amantes, Maudie sentiu uma dura pontada de constrangimento. Dessa vez, eles realmente deixaram a paixão guiá-los, permitindo que se lançassem nos braços um do outro enquanto ainda havia muito a ser dito, muitos problemas sem solução e perguntas sem respostas. Ela lembrou que nem mesmo sabia por que ele fora procurá-la.
Com o sangue começando a esfriar, surgiu o medo de ter cometido um grave erro de julgamento. Um último gosto da paixão não seria o bastante para aplacar a dor de ter sido enganada, e se Balfour estivesse lá apenas para se deitar com ela, era exatamente o que aconteceria. Está pensando o pior de mim, não está? Perguntou Balfour, enquanto se sentava e vestia a roupa de tecido xadrez. Fique tranquila, amor, eu não teria cavalgado um longo caminho apenas para uma pequena aventura na grama, por mais doce que tenha sido. Desculpe-me, murmurou ela dando um sorriso pálido. Como sempre, agi como queria, e só depois de me jogar de cabeça e ficar além de qualquer redenção foi que parei para pensar se o que tinha feito era certo ou sábio. Ela deu uma risadinha de si mesma. Nunca faço a coisa certa. Balfour a puxou para seus braços. Ah, faz sim. Eu o traí. Sussurrou ela. Não, embora eu mesmo tenha pensado isso por um breve instante. Queria achar as palavras para dizer como estou arrependido por qualquer dor que minha desconfiança possa ter lhe causado, mas o que você fez não foi traição. Não contou meus segredos e não ajudou a me fazer mal de forma nenhuma. Não agiu contra mim ou contra o meu clã. Você apenas mentiu. Ela olhou surpresa para Balfour. Apenas menti. Sim. E se saiu muito mal, deu vários nós na língua, tentando não me contar a verdade, mas sem contar uma mentira muito grande. Na maior parte do tempo, disse apenas meias verdades ou não deu respostas. Ele tentava arrumar o cabelo dela, sabendo que era inútil, mas se deleitando demais com o toque dos fios grossos e macios para parar. E continuou. Depois que me acalmei o suficiente para enxergar além da raiva e da dor, pensei melhor em tudo que você dissera. Avaliei cada conversa que tivemos e cada resposta que deu a todas as perguntas que fiz. As mentiras que teve que contar foram para esconder a verdade. Não queria que eu soubesse quem era seu pai. E estava certa em esconder isso de mim. Se soubesse a verdade, eu nunca teria confiado em você, nunca teria acreditado que não faria nada para ajudá-lo, disse ele balançando a cabeça. É injusto culpar uma criança pelas ações da mãe, do pai ou de qualquer parente. Sei muito bem disso. No entanto, se tivesse descoberto que Beaton era seu pai, era exatamente o que eu teria feito. Depois de tudo que Beaton fez, não pode se culpar por isso. Ela estendeu a mão para acariciar o rosto dele, sem palavras para descrever a felicidade de ser perdoada por ter mentido, e até mesmo de ele ter entendido por que ela o enganara. Falei tão pouco sobre mim que você não tinha quase nenhuma evidência para ajudá-lo a decidir se eu era culpada ou inocente. E você acha que teria acreditado em mim se eu tivesse dito que desejava matar Beaton, que estava ali para cumprir um juramento de vingança? Balfour crispou o rosto. Não. É difícil acreditar que uma filha mataria o pai, por mais sórdido que fosse o sujeito. Também seria difícil acreditar que uma mocinha como você teria sido capaz de fazer isso. Quase tive sucesso, protestou ela com o orgulho ferido e então suspirou. Mas acho que foi melhor que eu não tenha conseguido. Apesar do juramento à sua mãe e do fato de Beaton merecer morrer, provavelmente foi melhor assim. Por mais que fosse um canalha desumano, a morte daquele homem não valia sua alma imortal. Por algum tempo, fiquei sem saber se você acharia mais difícil me perdoar por ter roubado sua vingança ou por ter matado seu pai. Balfour se esforçou para resistir à vontade de retribuir apaixonadamente o beijo rápido que ela lhe deu, pois sabia que precisavam conversar antes de permitir que a paixão os dominasse. Mais uma vez. Então comecei a rezar para que não me culpasse por essas coisas. Prosseguiu ele. Nada disso me incomoda, disse ela, aconchegando-se nele, saboreando a sensação ter seus braços fortes em volta dela. Passei a enxergar a verdade nua e crua sobre minha mãe. Margaret não se importava nem um pouco comigo. Desde o momento em que nasci, só tive uma utilidade para ela. Vingar sua honra perdida. Sim, ela também gostaria que eu virasse prostituta, para que ela não precisasse trabalhar tanto, mas queria principalmente que eu matasse Beaton. Acho que sempre soube a verdade, mas era tão dolorosa que a afastei da cabeça. Mesmo quando não podia mais deixar de encarar os fatos, eu me esforcei para não pensar muito naquilo, pois não queria que todos os sentimentos ruins viessem à tona. Balfour a abraçou um pouco mais forte, sabendo que não havia nada que poderia dizer ou fazer para aliviar aquela dor. Foram eles, Margaret e Beaton, que saíram perdendo Maldi. Eles se privaram da alegria de ter uma filha linda que poderia tê-los amado e deixado qualquer pai orgulhoso. Balfour sorriu ao ver que ela havia corado até a ponta das orelhas ficarem avermelhadas.
Infelizmente não escolhemos nossa família, prosseguiu ele. É triste que você tenha sido amaldiçoada com pais tão desalmados, mas você saiu daquele lamaçal pura e imaculada, tanto de alma quanto de corpo. Acho que é melhor parar de falar com tanta gentileza, pediu ela com a voz trêmula, ao tentar controlar as emoções que surgiam. É estranho, mas acho que estou à beira das lágrimas. Ele riu e beijou o rosto dela. Não tenho habilidade com palavras belas e lisonjeiras e você não sabe aceitá-las. Que belo par formamos, disse ele, segurando o queixo dela para erguê-lo em direção ao seu. Agora já passa da hora de lhe contar por que vim aqui. Principalmente porque estou começando a pensar em deixar a conversa de lado mais uma vez. E por que veio, afinal? O coração dela batia tão forte que fazia seus ouvidos latejarem. A expressão suave nos olhos escuros de Balfour trazia tantas promessas que ela quase tinha medo de encará-los. Por você. Vim por você, admitiu ele, silenciando-a com um toque em seus lábios quando ela franziu o senho e fez menção de falar. Não, deixe-me dizer tudo. Depois, só o que precisará dizer é sim, ou não, não haverá confusão. Quero que volte para Donkoyu comigo. Desde que partiu, é como se toda a vida tivesse se esvaído daquele lugar. Preciso de você lá. Preciso de você ao meu lado. Quero que seja minha esposa, a senhora de Donkoyu. Maldi teve que fazer de tudo para não gritar sim de imediato. Ele falara muito, mas ainda não era o bastante. Ele precisava dela, ele a desejava e queria se casar com ela. Maldi sabia que a maioria das mulheres a chamaria de louca por hesitar, mas ela precisava de mais. Ele estava falando de casamento, de união perante a lei e Deus para toda a vida. Ela precisava que ele a amasse. Por um instante, ela se perguntou se poderia fazer com ele dissesse aquelas palavras primeiro, antes dela, mas logo percebeu que isso poderia demorar um bom tempo. Os homens eram tão relutantes em revelar a alma às mulheres que mesmo que Balfour de fato a amasse, ela poderia estar casada e ser mãe de 3 filhos dele antes que ele finalmente mencionasse esse fato. Apesar de detestar revelar seus sentimentos, sabia que era o único jeito. Além disso, pensou ela enquanto se acalmava, ele merecia ouvir toda a verdade. Se eles iam mesmo se casar, esse era o melhor jeito de começar. Ela rezou para não estar fazendo uma aposta alta demais com o próprio coração. Depois que revelasse o que sentia por ele, seria muito fácil que ele a devastasse, mesmo sem ter essa intenção. Quero me casar com você, começou ela. Balfour ia abraçá-la, mas ela botou a mão no peito dele, mantendo uma pequena distância. Porém, talvez eu diga que não, continuou ela. Você fala que precisa de mim e me quer, e nós dois sabemos que nossa paixão é recíproca. O que não tem como você saber, pois me esforcei muito para esconder, é que eu amo você, Balfour Murray. Ela não conseguiu decifrar o que significavam os olhos arregalados e a tensão repentina no corpo dele, mas estava obstinada a continuar falando mesmo assim. Eu amo mais do que seria sensato ou lúcido desde o começo. Talvez isso faça pouco sentido para você, mas não posso me casar, não posso me unir a você por toda a vida, se você não sentir o mesmo. Ela soltou um grito de surpresa e um pouco de desconforto quando ele a apertou contra o peito. Ah, minha bela mocinha, como você é tola. Ou talvez nós dois sejamos. Sim, você terá o meu amor, talvez até mais amor do que pode desejar. Você me ama? Sussurrou Maldi. Ela se remexeu nos braços apertados de Balfour até se soltar o bastante para olhá-lo no rosto. Seu coração batia tão forte e tão rápido que ela chegou a se sentir um pouco nauseada. Sim, eu amo você. E também acho que me apaixonei no momento em que a vi, disse ele, retribuindo ardentemente o beijo dela e puxando-a para o chão com delicadeza. Então a sua resposta é sim? Vai se casar comigo? Sim, respondeu ela. Começou a beijá-lo outra vez e então franziu o senho ao ouvir um som familiar cortando o ar. Isso foi uma corneta de caça? Perguntou ela, sentando-se e olhando ao redor. Balfour riu, sentando-se e pegando as roupas deles. Sim, foi uma corneta de caça. É seu tio Colin avisando que já ficamos muito tempo sozinhos, falou ele, jogando o vestido para ela, e que se não aparecermos na frente dele muito em breve, haverá de fato uma caçada. Ele sorriu ao vê-la franzir a testa hesitante. Confie em mim, insistiu ele. Se não nos vestirmos e voltarmos para a fortaleza muito em breve, seremos cercados pelos seus sorridentes familiares. Maldi sorriu enquanto se vestia. Já não estava sozinha no mundo, livre para fazer o que bem entendesse sem dar satisfações a ninguém. Isso a deixava muito feliz,
pois se sentia querida e protegida pela primeira vez em toda sua existência. No entanto, quando Balfour parou para lhe dar um beijo ligeiro antes de voltar com ela para a fortaleza do tio, ela começou a pensar que uma família grande também poderia ser um grande problema. Acho que os dias até estarmos casados serão longos, murmurou ela. Nesse momento, eles avistaram uns 10 Kirkcalds com largos sorrisos no rosto que pareciam ter surgido do nada para escoltá-los de volta à fortaleza, e Balfour concordou enfaticamente. Muito longos. Capítulo 23. Maudie trincou os dentes e tentou ficar parada enquanto Jenny se esforçava para desembaraçar seu cabelo. Ela se amaldiçoou por ter se esquecido de fazer uma trança na véspera, pois a noite de sono agitado o emaranhara. Deixá-lo bonito para o casamento, ou pelo menos, o mais bonito que aquele cabelo grosso e rebelde poderia ficar, daria muito trabalho. Ela pensou no casamento e suspirou. Era muito estranho que seu estômago pudesse se revirar de medo e nervosismo enquanto o coração explodia de felicidade. Fazia exatamente um mês que Balfour dissera que a amava e a pedirá em casamento. Exceto pelo período em que haviam ficado separados e ela pensara que o perderá para sempre, Maudie tinha certeza de que aquele havia sido o mês mais longo de sua vida. Ela via Balfour cada vez menos, enquanto os dias passavam depressa e mais Kirkcalds chegavam para a cerimônia. Logo havia ficado claro que o tio pretendia mantê-los afastados até a noite de núpcias. Já fazia dias que não conseguiam nem mesmo roubar um beijo. E o pior era que ela não tinha conseguido persuadir Balfour a pronunciar aquelas 3 doces palavras de novo e começava a se perguntar se ele realmente dissera que a amava ou se tudo tinha sido apenas um sonho. Houve uma batida forte à porta e antes mesmo que ela conseguisse convidar a pessoa a entrar, seu tio surgiu. Ela franziu a testa enquanto ele se sentava na cama dela. Ele era mesmo um belo homem, alto e forte, com sua natureza gentil e bem-humorada estampada no rosto. Maudie sempre se espantava ao lembrar que a mãe acreditara que aquele homem seria capaz de deixá-la ao relento com um bebê. Também se esforçava para perdoar Margaret por tê-la privado de conhecer alguém tão bondoso. Gostava até das semelhanças entre eles, o mesmo cabelo preto selvagem e os mesmos olhos verdes, pois davam a ela uma sensação de pertencimento. Por outro lado, a maneira como Colin mantinha Balfour e ela em constante vigilância fazia com que se sentisse um pouco menos afeiçoada ao tio no momento. Ele não está escondido embaixo da cama, resmungou ela. Colin riu. Eu sei. Acabo de ver o rapaz andando de um lado para outro no quarto. Andando de um lado para outro? Isso significa que está atormentado. Acha que mudou de ideia? Perguntou ela. Ela praguejou a insegurança que a levará a fazer tal pergunta. Embora soubesse que estava sendo irracional, culpava o tio, pois seus esforços para mantê-la afastada de Balfour haviam garantido que todos os seus medos não fossem aplacados por doces palavras de amor. Garota boba, ralhou Colin, mas com um sorriso repleto de compreensão. Não, ele sofre como qualquer homem ao tomar uma noiva. Não me diga que não está nervosa, pois não acreditarei em você. Ela sorriu de leve, dando de ombros. Estou sim, apesar de não entender o porquê. Vou fazer algo que desejo. Sim, e que ele deseja também ou não teria corrido atrás de você, disse Colin. As coisas são assim. Vocês têm mais do que a maioria dos casais, que se colocam diante de um padre sem mal saberem o nome um do outro. Não faz diferença. Farão um voto diante de Deus e de seus familiares. É um assunto sério e ninguém deveria encará-lo de forma leviana. Ele se levantou e caminhou até Maudie enquanto Jenny a ajudava a pôr o vestido. Pode ir auxiliar as outras mulheres, pediu ele a Ia. Eu mesmo vou ajudar minha sobrinha. Assim que Jenny saiu do quarto, ele começou a amarrar os cordões do vestido de Maudie, parando para tocar na marca em forma de coração em suas costas. Deus botou uma bela marca em seu corpo. É a marca de Beaton, murmurou ela. Minha mãe sempre falava que era um sinal do sangue amaldiçoado que carrego nas veias. Colin a virou para olhar o rosto da sobrinha. Sua mãe era uma idiota, que Deus a tenha. Uma idiota amarga. Você não foi abrigada por um casal de senhores, Beatons de sangue, que eram bondosos e gentis e não tinham nenhum amor por seu senhor perverso? Que eram, na verdade, tudo que Beaton não era. Bom, sim, mas... O senhor de Dublin era um bastardo sem honra e sem coração. Isso não significa que todos os Beatons carreguem a mesma mácula na alma. O garoto Eric também não é um Beaton? Sim,
E foi justamente por carregar a marca que ele descobriu essa triste verdade. Mas o Senhor sabe tudo isso. Eu o conheci, e ele é um bom rapaz que se tornará um homem gentil e honrado. Os Beatons de Dublin serão abençoados se ele conseguir o direito de ser o seu senhor. Não tem orgulho de ser uma Kirkcaldy? Claro que tenho. Bom, como contei antes, nosso clã não esteve a salvo de pecados. Tivemos alguns poucos traidores, assassinos e ladrões, homens que não reconheceriam a honra mesmo se ela ganhasse pernas, caminhasse até eles e cuspisse em seus olhos. Acredite, os Murrais também tiveram algumas maçãs podres de tempos em tempos e ainda terão no futuro. Dá para entender por que um clã pode querer manter tais coisas em segredo, mas se chacoalhar a árvore de qualquer família, sempre cairão alguns frutos podres. Você se tornou uma boa moça apesar dos seus pais. Orgulhe-se disso. A vontade de chorar causou um nó na garganta de Maudie e um vermelho forte tomou conta de suas bochechas quando ela olhou para o tio, profundamente tocada pela sincera afeição que podia ver em seus olhos. Obrigada, tio, sussurrou ela com dificuldade de falar. Você não cresceu ouvindo muitos elogios, não é? Perguntou ele balançando a cabeça. Não importa. Ah, importa sim. Uma criança precisa ouvir de tempos em tempos que tem valor para crescer forte e saudável, de espírito e de corpo. É a falta de elogios merecidos que faz com que você fique tão temerosa de que seu moreno alto esteja prestes a mudar de ideia sobre o casamento. Meu moreno alto? Murmurou ela, mordendo os lábios para não rir. Sim, nunca vi na vida um homem tão moreno, cabelo castanho, olhos castanhos. Espero que não apareça diante do padre vestido de marrom, ou vamos confundi-lo com um tronco de árvore. Tio! Gritou Maudie, rindo e dando um leve tapinha no braço dele. Seja gentil. Ele é um homem bonito. Colin passou o braço pelos ombros da sobrinha e começou a conduzi-la para fora do quarto. É mesmo, e escolheu uma bela noiva. Uma das mais belas da Escócia, disse ele piscando para ela. E terão lindos bebês morenos. Ele riu ao vê-la corar. É melhor nos apressarmos ou seu rapaz irá pensar que você mudou de ideia e fugiu para as colinas. Ela já deveria estar aqui, murmurou Balfour, andando de um lado para outro diante do pequeno altar montado no fundo do salão principal. Nigel revirou os olhos e se encostou na parede, braços cruzados. O tio foi buscá-la. Ele sabe tudo o que aconteceu entre você e Maudie enquanto ela esteve aqui e vai se certificar de que nem ela nem você fujam deste casamento. Não sei não. Com um único sorriso de Maudie, ele provavelmente deixaria que ela o conduzisse até os portões do inferno, comentou ele. Nigel riu e Balfour deu um leve sorriso, mas logo voltou a ficar sério. Sempre que vejo a maneira como o tio olha para ela, fico me perguntando como a tola da mãe foi capaz de mantê-la afastada de uma família como aquela. Neste último mês, passei mais tempo com eles do que gostaria, e nunca vi ninguém demonstrar frieza ou condenação por Maudie ser bastarda. Como pode uma mulher conhecer tão poucos próprios parentes, julgá-los de forma tão equivocada a ponto de preferir se tornar prostituta e pôr a filha no mesmo caminho, em vez de buscar o auxílio da família? Orgulho. Um orgulho esmagador, pelo pouco que ouvi sobre ela, respondeu Nigel. Parece que ela preferiu levar aquela vida infeliz a voltar envergonhada para casa com um bebê no colo. Ela também não fez muito para ser amada pelos parentes, e talvez isso tenha pesado na decisão. Se tinha passado a vida agindo como se fosse muito melhor do que todos, certamente não iria querer que vissem com os próprios olhos que ela não era. Deixe estar, irmão. Nunca entenderemos isso. Nem nós nem ninguém. Maudie sobreviveu ao orgulho e à estupidez da mãe e se saiu muito bem. Agora preste atenção no seu casamento, pois aí vem sua noiva. Balfour olhou para Maudie e ofegou. Ela estava com o vestido verde claro que ele mandara fazer para ela. O caimento era perfeito em seu corpo esguio e a cor viva realçava a beleza dela. O cabelo grosso estava solto. As ondas suaves decoradas com fitas verdes chegavam até os ombros. Havia um leve rubor nas faces, e ele pensou que ela estava mais linda do que nunca. Adiantou-se para recebê-la das mãos do tio, perguntando-se mais uma vez como teria conquistado uma mulher daquelas. É sua última chance de reconsiderar, Maudie, declarou Balfour. Depois que trocarmos os votos, não terá como escapar deste cavaleiro moreno. Maudie sorriu ao se lembrar do tio referindo-se a Balfour como seu moreno alto. O comentário fizera com que o noivo soasse quase comum, no entanto, o homem à frente dela,
vestido com uma linda camisa branca e envolto no xadrez com as cores de seu clã. Estava longe de ser comum. Pensou que estava louca por achar que seria capaz de fazer feliz um cavaleiro tão formidável, mas logo conteve aquela ponta de dúvida. Ele dizia que a amava e ela o amava com certeza. Passaria a vida ao lado dele. Teria tempo de sobra para descobrir tudo que pudesse fazê-lo feliz. E também é a sua última chance, disse ela, segurando firme a mão dele. Porém, se tentar fugir, lembre-se de que corro muito rápido. Ele riu dando um beijo breve nos lábios dela, então se virou para o jovem padre do vilarejo. Enquanto eles se ajoelhavam diante do sacerdote, Maldi olhou para a multidão no salão principal. Kirkcaldy e Murray se misturavam por toda parte e ela compreendeu que seu casamento com Balfour selaria a aliança entre os dois clãs. Eric estava ao lado do tio dela e abriu um sorriso torto para Maldi. Ela sorriu para ele, mas seu olhar logo foi capturado por Nigel. Ele exibia um sorriso triste, e Maldi sentiu a solidão dele. Contudo, não havia nada que pudesse fazer por ele além de rezar para que superasse logo o malfadado amor que sentia por ela. Maldi voltou toda a atenção para o padre. Balfour estava prestes a fazer seus votos diante de Deus e de seu clã, e ela não queria perder uma palavra sequer. Balfour ainda ria das bobagens de Colin quando se virou e deparou com Nigel. Olhou de soslaio para o tio de Maldi e viu que ele se afastava discretamente, deixando-o a sós com o irmão em meio à multidão de convidados. Era óbvio que Colin compreenderá que nem tudo estava bem entre os irmãos, e Balfour pensou que o chefe dos Kirkcaldy podia ser desconfortavelmente perspicaz. Balfour ficou apreensivo ao notar a expressão impassível e solene no rosto do irmão. Torcera muito para que ele superasse os sentimentos que nutria por Maldi, ou pelo menos que aprendesse a conviver com eles, mas começava a achar que suas esperanças tinham sido vãs. Balfour sabia que se estivesse no lugar de Nigel, aquela situação seria puro tormento. Parabéns, irmão. Desejo muita felicidade ao casal, disse Nigel com um breve sorriso. E digo isso com sinceridade. Obrigado, mas não é só isso que veio me dizer, é? Perguntou Balfour em voz baixa. Balfour estava tenso, mas não sabia ao certo por que temia tanto as palavras seguintes de Nigel. Estou de partida, anunciou Nigel. Não pedi que partisse. Eu sei, mas preciso ir. Estou feliz de verdade por vocês, não guardo nenhuma raiva de você ou de Maldi. Nenhum dos dois causou o mal que sofro. Eu mesmo causei. Até um cego poderia ver quanto vocês se amam. Achei que pudesse aceitar, conviver e superar. Contudo, acho que não vou conseguir se tiver que ver vocês dois juntos todos os dias. Balfour deu um breve aperto carinhoso no ombro do irmão. A última coisa que quero é afastá-lo de seu lar. Não está me afastando, respondeu Nigel com firmeza. Juro, só estou me retirando por algum tempo. Será mais fácil me curar desses sentimentos indesejados se aquela que os provoca não estiver diante dos meus olhos. Nem ousei cumprimentar a noiva. E, para falar a verdade, tenho medo do que o ciúme pode me levar a fazer. Não permitirei que isso me afaste de você, nem que machuque a você ou a ela. Ambos foram mais tolerantes e compreensivos do que eu merecia e não quero destruir isso. E para onde vai? Para a França. Os franceses estão dispostos a pagar um escocês para lutar contra os ingleses. Disse ele. Balfour franziu a testa numa expressão sombria e Nigel riu. Pode desconsiderar essa ideia, irmão, garantiu ele ao mais velho. Não vou à guerra em busca da morte. Posso estar apaixonado pela esposa do meu irmão, mas por mais que isso seja um tormento, também tenho muito amor por mim mesmo. Vou matar uns ingleses e talvez, esse maldito sentimento que nos causa tantos problemas. Só isso. Ficará para o banquete de amanhã? Não, partirei assim que o sol raiar. Alguns Kirkcaldy vão para a França ao amanhecer. Aproveitarei a companhia deles, contou Nigel, dando um rápido abraço em Balfour. Não ficarei fora para sempre. Não sou um idiota completo, que seria capaz de passar o resto dos dias ansiando por aquilo que não pode ter. Eu voltarei. Nigel respirou fundo e vasculhou a multidão ao seu redor. E agora preciso dar essa notícia a Eric. Balfour observou Nigel sumir na multidão e suspirou. Quando Maldi parou ao lado dele e segurou sua mão, ele apertou forte. A noiva franziu o senho, e ele percebeu que ela ainda não sabia sobre Nigel. Balfour conhecia a facilidade com que ela conseguia notar o que ele sentia, então tirou da cabeça todos os pensamentos sobre Nigel. Ele não estava nem um pouco inclinado a ofuscar a alegria do casamento.
e decidiu que daria a triste notícia depois. Será que conseguimos escapar sem sermos vistos? Perguntou ele, puxando-a para seus braços. Duvido, respondeu ela rindo suavemente. Tem muita gente aqui. Teríamos que empurrar algumas pessoas só para chegar até a porta, então acho que não temos nenhuma chance de sair despercebidos. Verdade, concordou ele, rindo e pegando-a no colo. Então vamos fazer um grande espetáculo. Maldi gargalhou e enfiou o rosto no pescoço dele enquanto atravessavam a multidão que dava vivas. Ela ruborizou com alguns dos comentários direcionados a eles. Reconheceu a voz do tio gritando algumas das sugestões mais obscenas e jurou que o faria pagar muito caro por aquilo. Deixar o salão principal não significou abandonar a multidão. Passaram por convidados alegres nas escadas e em todo o salão superior. Maldi ficou quase surpresa ao ver que seu quarto estava vazio. Um de nós tem uma família grande demais, disse ela rindo, enquanto ele batia e trancava a porta com estrépito, jogando-a na cama logo depois. Balfour se esparramou em cima dela, dando um beijo rápido e intenso. Tínhamos espaço mais que suficiente até que os Kirkcalds começaram a atravessar os portões aos montes. Estava muito graciosa neste vestido, murmurou ele, enquanto começava a desamarrá-lo. Sim, estava, concordou ela, trocando um rápido sorriso provocante com Balfour. Gosto muito dele, então é bom ter cuidado. As palavras dela foram abafadas pelo vestido, que Balfour puxou por cima da cabeça dela e jogou de lado. Fui cuidadoso. Minha vontade era tê-lo rasgado, mas não o fiz. Ela envolveu o pescoço dele com os braços. Faz muito tempo, não faz? Sussurrou ela diante dos lábios dele. Tempo demais. Mas é a nossa noite de núpcias. Precisamos ao menos tentar controlar nossa avidez. Ela se desvencilhou do abraço para se ajoelhar ao lado do marido, reagindo ao senho franzido dele com um doce sorriso. Desejava-o com tanta força que até se sentia fraca, e ela achava essa contradição curiosa. No entanto, Maldi estava determinada a recobrar algum controle sobre o próprio desejo. Aquela era sua noite de núpcias, um evento único na vida, e ela queria que o encontro fosse especial. A primeira vez que ela e Balfour ficariam juntos como marido e mulher não deveria ser apressada, voraz e cega. Sabia que estava ávida demais por ele para conseguir realizar todos os caprichos, mas estava determinada a tentar cumprir pelo menos um ou dois deles. Mas eu estou ávido até demais, confessou ele. Resmungou em voz baixa quando tentou tocar em Maldi e ela afastou sua mão com um tapinha. Assim como eu, mas um de nós precisa ter algum comedimento. E está claro que não será você. Não sei se gosto de saber que você é capaz de ter algum comedimento, respondeu ele e murmurou de prazer quando ela começou a tirar as roupas dele devagar. Maldi aproveitou cada oportunidade para beijar e acariciar o corpo de Balfour ao despilo. O jeito como ele estremecia com o toque dela fazia seu próprio desejo explodir, e foi ficando cada vez mais difícil manter o controle. Quando ele finalmente ficou nu, ela o beijou da cabeça aos pés, depois de volta até a cabeça, com o cuidado de não se demorar demais na prazerosa tarefa, por saber que a necessidade dele já estava em um doloroso ápice. Então ela montou nele, unindo seus corpos. Maldi hesitou por um instante para recuperar o fôlego, satisfeita ao perceber que Balfour estava tão ofegante quanto ela. Segurando-se firme aos últimos fios de controle que ainda tinha, sorriu docemente para o marido enquanto ele tirava devagar sua camisa de baixo. De repente ele se sentou, e ela deu um grito de surpresa, depois suspirou de prazer quando ele a puxou para mais perto e começou a beijar seus seios com voracidade. Enquanto passava os dedos pelo grosso cabelo dele, Maldi decidiu que já tinha sido forte o bastante. Ele começou a amá-la com mais vigor, para puro deleite de Maldi. Balfour a agarrou pelo quadril e a mexeu devagar no começo, depois cada vez mais rápido. Ele a beijou e os movimentos de sua língua acompanhavam os que fazia dentro dela. Entrelaçados, ele os levou ao êxtase pelo qual tanto ansiavam. Seus gritos se misturaram perfeitamente quando eles chegaram juntos ao clímax. Algum tempo depois, ele ajustou a intimidade do enlace e aninhou Maldi em seus braços. Ah, Maldi, minha selvagem sedutora, murmurou ele. Eu tinha planejado amá-la devagar, para que a nossa primeira vez como marido e mulher fosse longa e doce. Queria que nos deleitássemos com nossa paixão por horas, não apenas por alguns instantes. Ela acariciou a panturrilha dele com o pé. Eu até tentei, mas todo o controle de que me gabei acabou se mostrando falso. Teve mais controle que eu, reconheceu ele.
Podemos botar a culpa no meu tio. Ele nos fez ficar tanto tempo separados que acabamos ávidos demais um pelo outro para fazer amor devagar, disse ela, acariciando o rosto dele. Posso esperar pelo amor demorado e doce. Temos a vida inteira pela frente. Sim, suspirou ele, olhando no fundo dos olhos dela. Ainda há algumas coisas que preciso contar a você. Deveria ter contado antes de pedi-la em casamento, mas temia que ficasse tão brava que dissesse não mal e ficou tensa. Por um instante, o medo tomou conta de seu coração, mas ela se forçou a manter a calma. Balfour era um homem bom, bom demais para ter segredos ou revelações terríveis demais para aceitar. Embora não conseguisse nem imaginar o que ele precisava confessar, tinha certeza de que seria fácil perdoar e esquecer. O que está prestes a contar é muito ruim? Perguntou ela. Não, mas temo que você fique com uma impressão negativa de mim. Então fale de uma vez rápido, sem palavras ou explicações em excesso. Esta não é uma noite que devemos passar zangados um com o outro, mas é também o momento perfeito para tais verdades. Ela respirou fundo e jurou a si mesma que seria razoável, lembrando-se de todas as coisas pelas quais ele a perdoara. Pode falar. Você se lembra da primeira vez que dividimos esta cama? Que pergunta boba. Claro que lembro. Você disse que não aguentava mais jogos de sedução, que me desejava demais para continuar a ter um gostinho do desejo e depois ser obrigado a recuar. E juro que era verdade. Mas não era a verdade completa, nem um único motivo pelo qual a pressionei para que se tornasse minha amante. Não precisou me pressionar muito, murmurou ela. Eu notei o interesse de Nigel em você, continuou ele, ignorando a carinhosa interrupção dela. Quis deixar minha marca em você naquela noite, Maldi. Desejava que você fosse minha e de mais ninguém. Queria que Nigel visse a quem você pertencia, como apenas um homem pode ver. Por Deus, também queria que você mesma visse. Ele a observou com cautela, arregalando os olhos surpreso, ao perceber que não havia nenhum sinal de raiva no rosto dela. Usei o desejo que você sentia por mim para forçá-la a se deitar comigo antes que parecesse pronta porque queria que Nigel soubesse que você já tinha sido reivindicada por mim, concluiu ele. Essa é a sua grande confissão? Perguntou ela. Passou todos esses meses preocupado com isso? Ela cruzou os braços atrás da cabeça e se esforçou para resistir à vontade de rir, com medo que ele se ofendesse. Sim, e mais uma coisa ou outra. Ele ficou sem saber como julgar a curiosa reação dela. Esperava que ficasse com raiva, mas ela parecia estar até se divertindo. Conte-me tudo, pediu ela. Quando nos conhecemos, eu não tinha necessidade real de trazê-la para Dom Coil. Bom, na época achava que não, pois não sabia nada a respeito de Grisel. Olhei para você, desejei você e então inventei uma desculpa para mantê-la por perto. Tinha toda a intenção de seduzi-la. Que vergonhoso! Balfour estreitou os olhos, observando-a com atenção. Parecia que ela estava se esforçando muito para controlar alguma emoção forte, mas ele nem imaginava qual, apesar de ter um pouco de medo de continuar, sabia que precisava ir em frente. Não podiam começar o casamento com segredos entre eles. Ela já confessara todas as suas mentiras. Nada mais justo que ele confessar as dele. A última, tem mais. Ele franziu a testa obstinado e prosseguiu. Já falei da época em que suspeitei que você fosse uma traidora, mas não contei todos os meus motivos, disse ele, respirando fundo para se acalmar, ciente de que pareceria idiota e que seu breve episódio de estupidez poderia ofendê-la profundamente. Bem, acho que você já deduziu que o fato de se tornar minha amante por si só já seria um motivo. Ela sentiu contraindo os lábios. Bom, continuou ele, houve mais algumas coisas que alimentaram minhas suspeitas. Além de ter me escolhido como seu amante, você era boa demais nisso. Ela arregalou os olhos, abafou uma exclamação, virou de bruços e enterrou o rosto no travesseiro. Balfour ficou horrorizado. Não esperara que ela reagisse com lágrimas à sua confissão. Acariciou as costas delas de forma meio desajeitada, enquanto tentava freneticamente encontrar palavras para consolá-la. Então franziu o senho e se inclinou para a frente, tentando, sem sucesso, ver o rosto dela. Nunca ouvirá mal de chorar, mas foi ficando cada vez mais convicto de que ela não estava chorando. Seus olhos se arregalaram quando ouviu mais de perto os sons abafados que ela fazia. Maldi, você está rindo? Perguntou ele com a voz suavizada pela surpresa e confusão. Ela se virou de barriga para cima, ainda gargalhando, enquanto enxugava as lágrimas dos olhos. Sim,
E ainda bem que você finalmente entendeu isso, porque eu estava quase sufocando com o rosto no travesseiro. Desculpe, Balfour. Não fiz por mal, disse ela, acariciando o rosto dele. Os pecados que confessou foram tão sombrios. E agora você está zombando de mim, murmurou ele, enquanto se deitava nos braços dela, relaxando pela primeira vez desde que decidirá confessar tudo. Agora somos marido e mulher. Quis começar nosso casamento apenas com a verdade entre nós. Um plano louvável. Mas Balfour, você se preocupou à toa. Sim, talvez você não tenha agido da forma mais honrada, mas, em comparação com as mentiras que contei e os erros que cometi, você fica muito para trás. Balfour começou a rir e Maudie sorriu. Então eu a declaro campeã dos nossos jogos, decretou ele. Obrigada. Ainda assim, não foi correto tramar para seduzi-la. Fique tranquilo, meu belo moreno. Em determinados momentos tramei tanto quanto você, confessou ela, retribuindo um rápido beijo. Também o desejei desde o começo. E posso não ter elaborado estratégias como você, mas fiquei muito boa em enganar a mim mesma, convencendo-me de que podia fazer o que bem entendesse, mesmo que o resto do mundo me condenasse por isso. E confesso que algumas vezes, joguei toda a culpa nos seus ombros de forma injusta. Você perdoa com muita facilidade os erros de um homem. Quando seus erros são me querer, me desejar e se esforçar muito para me conquistar, não é tão difícil. Mesmo o último pecado que confessou é fácil de perdoar. Que mulher ficaria magoada pelo fato de o homem que ama achar que ela é uma boa amante? Na verdade, o que mais lamento é que tenha havido mulheres idiotas que o deixaram tão inseguro a ponto de você achar estranho que eu o quisesse. Eu te amo, Maudie Murray, afirmou ele, e deu um sorriso inseguro ao vê-la franzir a testa. O que houve? Você me chamou de Maudie Murray, falou ela balançando a cabeça. Nem tinha pensado nisso. Parece a melodia cadenciada que um menestrel usaria se não conseguisse lembrar os versos da canção. Balfour gargalhou, o que fez Maudie sorrir. É música para os meus ouvidos, falou Balfour. Não consigo pensar em som mais doce do que o seu nome ligado ao meu. Ela envolveu o pescoço dele com os braços. Seus elogios estão melhorando muito, marido. Balfour começou a acariciar os seios da esposa e ela cobriu a mão dele com a dela, interrompendo o toque carinhoso. Há mais uma coisa que precisamos discutir antes de nos perdermos nas alegrias da nossa noite de núpcias, disse ela. Não quero mais saber de confissões, por favor. Não tenho mais nada a confessar, mas vi você conversando com Nigel antes de deixarmos o salão principal. Pela expressão séria no rosto de vocês, percebi que ele não estava desejando felicidades pelo casamento e que vocês discutiam assuntos muito mais sérios. Decidiu não contar que sentirá profunda tristeza entre ele e Nigel, já que às vezes, sua capacidade de perceber as emoções dos outros deixava Balfour um pouco desconfortável. Há algum problema sobre o qual não me contou? Balfour encostou a testa na dela. Sim e não. Não há nenhum inimigo ameaçando a minha vida ou meu clã nem tentando roubar minhas terras. O problema é dentro da família. Nigel não estará no nosso banquete amanhã. Por quê? Perguntou ela em voz baixa, temendo a resposta. Ao raiar do dia, ele partirá para lutar na França. Dava para ouvir a dor na voz dele e Maudie o abraçou. Sinto muito, Balfour. Não é culpa sua. Claro que é. É por minha causa que ele está partindo, não é? Não, é porque ele a ama da mesma forma como qualquer homem com bons olhos e um coração amária. Sei que você não fez nada para encorajá-lo, mas talvez eu pudesse tê-lo desencorajado um pouco mais. Não, rebateu ele, afastando alguns cachos do rosto dela. Nós nos tornamos amantes bem diante dos olhos dele, e isso não mudou o que ele sentia. Mesmo que você tivesse lhe dito que procurasse outra pessoa, ele não teria deixado de amá-la. Eu sei, porque o mesmo valeria para mim. E para mim, disse ela, suspirando. Quando estávamos separados e achei que não me queria, conheci a dor de amar alguém e não ser correspondida. Não desejo isso a ninguém. Eu, pelo menos, podia me agarrar às minhas doces lembranças. O fato de Nigel não ter tido isso, de não ter nem mesmo beijado a mulher que deseja, pode acabar sendo sua salvação. Ele acredita que pode se curar. Rezo para que consiga, pois o lugar dele é aqui, junto de você e Eric. Ele pertence a Doncoil, e acho que só será feliz quando voltar para casa. Espero que na França ele encontre o que procura. Assim como eu encontrei na estrada para Dublin, disse ele levando os lábios aos dela. Nunca teria imaginado que meu destino estaria ali, com o cabelo desgrenhado e a língua afiada.
Amo você, minha sedutora dos olhos verdes. Não mais do que eu amo você. Está me desafiando? Balfour riu para Maudie enquanto prendia o corpo dela sob o dele. Estou. Você é homem o bastante para aceitar? Pode demorar um bocado até decidirmos quem é o vencedor. Temos a vida inteira para isso, murmurou ela. E não consigo pensar em jeito melhor de passar nossos anos do que mostrando um ao outro todo o amor que sentimos. Nem eu, Maudie Murray. Nem eu.